Olá pessoal, aqui é Carlos Freitas e nesse vídeo eu vou tirar mais uma dúvida de um aluno do curso Automação na Veia. Nosso amigo Marlon Costa, ele está desenvolvendo um projeto, está adquirindo conhecimento com o curso, está em alguma dúvida quanto aos componentes, a criação de componentes. Ele criou um botão, esse botão vai ligar um relé específico, ele está trabalhando com a forma de componentes, só que ele deseja que quando se clique no botão, o LED ou o relé continue acionado, né? E quando ele tira o dedo, desligue esse relé, desligue esse LED. No caso, ele está simulando com LED, mas ele vai utilizar um relé. E ele não está conseguindo fazer utilizando a forma de componentes. Então, vou mostrar aqui algumas formas que existem para se trabalhar com este recurso. É muito simples. Vamos só entender primeiro a dúvida do aluno, o que ele pediu, né? Então, professor, o que eu gostaria, na verdade, era um exemplo da utilização do componente botão. Nesse caso aí, no programa, eu botei para acionar um LED, né? Na verdade, eu vou acionar um relé, mas é a mesma coisa, né? Essa é a saída. E eu queria um exemplo de como vincular o botão com o sketch principal lá, né? Do loop e do setup. E eu queria acionar esse relé, no caso, né, que aí vai ser o LED, dentro do loop, né? Então, fazer aquele esquema do retorno de true ou false que o senhor havia me comentado. Bom, na verdade é isso, para eu saber como que eu posso caminhar daqui para frente. Então tá, então conhecendo a dúvida do aluno, ele está tentando evoluir no projeto, adquirir conhecimentos. Vamos abrir o código, ele me passou aqui o código, eu já estou com ele aberto, para que a gente possa entender o que foi desenvolvido, né, e entender como que funciona essa questão. Ok, então tem duas informações aqui, duas abas que ele criou, né, estudo e programação, onde ele está definindo aqui o controle de um LED, e as informações do componente botão estão aqui. Ele está com dificuldade justamente de conseguir identificar o clique quando tiver com o botão pressionado, o LED continua aceso e a partir do momento que ele tira o dedo, o LED apaga. Essa é a forma mais simples, na verdade, que existe para fazer um controle, né? Uma forma mais grosseira, vamos dizer assim, seria, deixa eu ver qual porta que ele está utilizando aqui, a porta 5, o acionamento do botão, e a porta 13 para acionamento do LED. Né? Deixa eu ver se meu circuito está conectado nas mesmas saídas aqui, porta 5 e porta 13. Ok. Vou identificar aqui, ó, a primeira forma de conseguir fazer esse acionamento sem utilizar a parte do componentes, né, é simplesmente colocar um digital write, ou seja, eu vou mandar um acionamento para o LED, né, o LED, e esse acionamento vai ser o clique do botão. Né? Como o botão aqui está sendo preparado, está chamando aqui a função prepare botão. E esta função está definindo a porta botão, que é a variável onde está conectado o botão, como input pull up. Então, ele está guardando uma carga negativa, ele está em alta. Então, se eu simplesmente colocar aqui, vamos por digital read, vou fazer a leitura, vou fazer um acionamento direto aqui só para teste, tá? Da porta 5, que é onde está o botão. Né? Então, se eu falar que o LED vai ser o resultado da leitura da porta 5, ele vai estar ligado, o LED, quando eu não estou pressionando o botão, e quando eu pressiono o botão, ele desliga o LED, né? Porque o botão está em alta. Input pull out, ele liga um resistor interno e vai deixar a porta em alta. Então, ele vai acionar os 5 volts ali e o LED vai ligar. Mas eu quero o inverso, então simplesmente eu coloco aqui a exclamação na frente. Agora ele vai ser o inverso, se eu der um enter aqui para ficar mais para cima, vai ser o funcionamento inverso. Dessa forma já resolveria esse problema, né? Mas não é a forma correta para se fazer. Vamos utilizando o componente, né? O método de componentes. E não é o que ele pediu também. Ele pediu para ser chamada uma função, essa função retorne verdadeiro ou falso conforme o estado do clique que exista. Até porque essa função pode executar outras tarefas de acordo com o projeto que ele tem. Compilei o código, enviei. Eu vou ligar minha câmera de celular para mostrar aqui o meu sistema. Aí já está aparecendo para vocês, né? O Arduino está conectado aqui, conforme as portas, a porta 7 está conectado o relé, a porta 13 está conectado o LED e o botão está conectado na porta 5. Né? Então, se eu cliquei no botão, ó, ele já segurei, enquanto eu clico no botão, o LED
está aceso. Tiro o dedo, ele desliga. Clico no botão, LED aceso, tiro o dedo, ele desliga. Ok, então você vê que de uma forma bem simples a gente conseguiu fazer esse acionamento, mas não é o que o aluno pediu, né? O aluno pediu para se criar uma função e essa função retorne para que ele possa adicionar depois outros eventos conforme a resposta desse clique. Deixa eu voltar à tela novamente. Tudo bem, então vamos fazer isso, né? Temos aqui o componente botão. E nosso componente botão, então, vamos criar uma função para que ela retorne a informação se é verdadeira ou se é falso o clique, né? Se a pessoa clicou, retorna true, se não clicou, retorna false. É muito simples, né? Vamos criar uma função aqui. Essa função vai ser do tipo booleana, né? Que ela vai retornar verdadeiro ou falso. Boolean. E vamos chamar ela de button is pressed, né? O botão está pressionado. Enquanto ele está pressionado, ele retorna true. Enquanto ele não está, ele retorna false. Então, eu já vou colocar aqui o retornar false, que o return é a informação que aqui a função vai responder. Cada função é como se fosse uma pessoa. Você fez uma pergunta para ela, ela vai te dar uma resposta. Então, o return é a resposta que ele está dando, que a função está dando. Então, toda vez que eu chamar aqui dentro do loop a função, vou até comentar essa informação aqui, ó, expressed, toda vez que eu chamar essa função, ela vai estar dando uma resposta. Eu estou guardando uma resposta. E a função resposta é um tipo true ou false. Então, a primeira resposta que eu estou dando é false, porque não tenho comentário nenhum, então vai ser falsa a informação aqui. Eu não estou testando nada, eu poderia colocar assim, C, button expressed, e aqui dentro vai ser executada uma ação quando ela for verdadeira. Por enquanto ela está sendo falsa, então não vai ser executado nada. E aqui dentro agora eu vou ter que fazer esse controle desse botão. Então, da mesma forma que o próprio componente botão já traz a informação que cada vez que você clica, ele inverte a posição da porta e um clique ele liga, outro clique ele desliga, só que o aluno agora quer ao contrário, né? Esse método a gente aprendeu no curso, mas agora vamos aprender esta outra forma. Então, vamos utilizar as mesmas funções, ou seja, vamos fazer o teste. Toda vez que eu chamar expressed, ele vai testar a porta 5, onde está conectado o botão. Se ela for igual a low, significa que fechou o GND na porta. Essa outra condição eu não preciso mais colocar agora, porque essa condição é justamente para quando clicar, ele não continuasse fazendo loop, quando você quer que cada clique, quando você deseja que cada clique inverta a posição da porta, uma hora liga, outra hora desliga, né? Como se fosse uma lâmpada residencial, mas aqui no caso ele deseja de forma diferente. Então simplesmente eu faço a leitura da porta e daí eu faço o debounce para identificar se realmente houve o clique, né? Testando novamente. Aguardo 40 milissegundos e testo novamente. Se na segunda verificação ele continua embaixo, significa que o clique é real, que existe, e agora eu posso retornar true. E quando eu dou return true, ele não vai mais passar para cá. Ele testa o código, aguarda 40 milissegundos, testa novamente, retorne true, ele sai da função e volta para cá. Então essa condição acaba sendo verdadeira. E o que tiver aqui dentro do if, ele vai ser executado. E o que vai ser colocado dentro do if? Vamos colocar o digital read porta LED igual a height. Caso contrário, else digital read igual a low. Então eu ligo o LED quando estou pressionado e desligo o LED quando ele não está mais pressionado, né? Então quando está pressionado ele retorna true e quando não está pressionado ele retorna false. Vamos enviar para o Arduino. Compilando o código, eu vou ligar a câmera aqui para vocês. Então vamos testar aqui agora, né? Então, se eu cliquei no botão, ele ligou o LED. Tirei o dedo, desligou. Cliquei no botão, está com mau contato ali. Cliquei no botão. Cliquei no botão, ligou o LED, tirei, desligou. Cliquei, ligou, tirei, desligou. Então assim já acionaria, né? Quando eu mantenho o dedo pressionado, ele fica com o LED ligado. E é isso que o aluno queria. Então, de uma forma simples, a gente criou ali através de componentes. E vamos melhorar isso mais um pouco? Deixa eu apagar essas informações que estavam aqui antes, né? Que as informações não estavam funcionando. Eu poderia fazer
criar duas funções, né? Essas funções serão responsáveis justamente para colocar o LED como um componente e o relé também como componente. Então vamos criar essa nova aba. Para vocês não vai aparecer, mas ele já vai criar duas novas abas ali. Vou chamar a nova aba de LED, apareceu ali, e a outra aba de relé. Ok, duas abas novas aqui criadas. Vamos definir simplesmente essa como componente LED, né? Componente LED. E esta aqui como componente relé. As duas têm que ter o prepare void prepare relé e void monitoring relé. Da mesma forma, eu vou fazer lá no LED prepare LED e monitoring LED. Ok. Prepare LED. Agora, com as informações que estão aqui do LED, que seria a porta 13, eu vou jogar para lá. Componente LED. História do LED não vou precisar mais, mas vou deixar ali, né, conforme o código do aluno. Talvez ele possa usar posteriormente. Vou só simplesmente transportar todas as informações do LED para cá e deixar ele tratando-se individualmente uma funções específicas para o controle do LED. E agora sim, eu vou criar uma função aqui a mais, que vai ser a função setLED, que é para alterar o estado do LED. E para alterar o estado do LED, daí sim aqui dentro ela vai dar agora esse digital write LED, o status. E esse status eu vou receber aqui. É um booleano, né? Então eu recebo o status como parâmetro e altero o estado do LED. Então todo o comportamento do LED está aqui dentro dessa aba. Da mesma forma eu vou fazer lá no relé. A mesma coisa. Vou até dar um Ctrl C aqui, ó. Não. Vamos copiar um por um, que daí fica melhor, não precisa alterar as informações ali. Agora sim, o outro setLED, eu vou colocar setRelé. Aí nós separamos as funções de cada componente específico. Só que tem uma coisa diferente. O LED, eu aciono ele, eu ligo ele com high e desligo com low. Ele está conectado aqui, né, dessa forma. E o relé, ele é um shield relé. E o shield relé, ele liga o relé quando está em off. Mas tem alguns shields, quando está em low a porta, né? Mas tem alguns shields de relés que ligam quando está em high. Para eu criar uma forma dinâmica de acontecer isso, né, de controlar isso, eu posso colocar aqui, ó, define, vou criar uma variável on, e essa variável é igual a low. Da mesma forma, eu vou criar uma variável off, e essa variável vai ser o inverso de low. Assim, o acionamento do relé, que nós vamos criar aqui em cima, vai estar na porta, deixa eu ver qual porta está aqui, 7. Agora sim eu inverto tudo para relé, relé, relé. Prepare relé, ele aciona o relé como saída, e o set relé, ele vai dar um digital write no relé conforme o status. Né? Só que o status aqui é o inverso, então eu vou fazer uma condição ternária aqui. Se eu coloquei status igual a true, o relé vai ser on, se não vai ser off. Se eu estiver utilizando o shield de relé, eu simplesmente altero essa variável aqui para low, deixo ela como low, que ela vai funcionar normalmente. A partir do momento que eu comprei um shield de relé que aciona com height, eu só venho aqui e altero para height, que todo o sistema já vai estar preparado para isso. Não precisa mudar mais de nada. Então o nosso relé é o shield comum e ele é acionado com low. E o LED acionado com height, então só pelo status já é o suficiente. Vamos salvar essas informações e vamos chamar agora dentro do prepare. Né? Prepare button, prepare relé, prepare LED, né? E agora prepare relé. Preparado as três informações. E agora aqui, eu vou até comentar aqui, depois nós utilizamos de novo, para a gente criar um novo. Então eu posso fazer assim também, ó, setLED. Posso chamar a função setLED agora.
né, set LED, ele vai ser igual ao retorno de button expressed. Dessa forma, quando eu clico, ele vai ser true, e quando eu não clico, ele vai ser false. Então, só dessa forma já faria o mesmo acionamento. E da mesma forma, eu posso fazer o relé. Set relé agora. Então, assim também funcionaria. É uma outra forma de eu poder utilizar. Vou compilar e vou enviar para o Arduino para a gente poder testar, ver se vai funcionar da mesma forma. Só que agora ele vai ligar o LED e também vai ligar o relé. E se tivesse outros acionamentos, outros relés, poderia criar um array, um array de relés, de posições de portas de relés, e acionando um por um. Tudo essa evolução pode existir, né? A partir do momento que você conhece as estruturas condicionais que vão te dar esse suporte. Ok, vou ligar, compilou, enviou, agora eu vou ligar a nossa câmera. Então agora eu vou mostrar aqui, né? Cliquei no botão, ligou os dois, tirei, desligou. Cliquei no botão, ligou os dois, tirei, desligou. Olha só que interessante que é agora utilizando os componentes, né? E se eu quiser inverter a posição, olha que legal. Simplesmente coloco aqui a exclamação, né, dentro desse componente, dessa função. Assim o LED vai ficar ligado e o relé vai ficar desligado quando eu clico. Quer dizer, ao contrário, né? O LED vai ficar ligado quando eu não clico e o relé vai ficar desligado quando eu não clico. Eu cliquei, ele inverte. Você consegue trabalhar várias opções possíveis. Esperar compilar o código e vamos testar novamente. Testando novamente, agora o LED está ligado. Se eu cliquei no botão, ele inverteu a posição. LED desligou e relé ligou. Tirei o dedo, voltou novamente, LED ligado e relé desligado. Então você consegue trabalhar várias opções e é super interessante. Da mesma forma eu consigo continuar com o if. Deixa eu descer aqui a câmera para vocês verem. Se eu comentar essas informações aqui ao lado e voltar com o if que estava antes, vamos supor que você deseja que outras ações também sejam utilizadas, não só ligar um relé, imprimir uma informação na tela, alterar o estado no sensor, né? Então assim eu consigo, através do set relé true quando estiver ligado, set LED, e false, né? Assim eu liguei os dois. Da mesma forma eu consigo fazer com o relé, simplesmente adicionando aqui dentro do if. Tudo que eu adicionar aqui dentro do if, opa, aqui continua true, é só relé aqui, né? Tudo que eu adicionei aqui dentro do if, ele vai ser ligado, ele vai ser utilizado, controlado, né, conforme eu desejo. Se eu desejo que seja controlado qualquer outro tipo de carga, ele também irá controlar. Então vamos acionar lá, mandar lá para o Arduino e fazer o teste novamente. Mais uma vez. Ajustando aqui a câmera. Compilado, enviado. Vamos testar. Cliquei, ligou, tirei o dedo, desligou. Então o processo, as informações continuaram a mesma, só que o método de controle diferente, método de inteligência diferente, né? Interessante, então a dúvida do nosso aluno já está aí respondida. São as formas de você conseguir, através do botão, utilizando componentes, chamando funções dentro do loop, conseguir controlar os LEDs aí para poder acionar quando está com o dedo pressionado e desligar quando você retira o dedo da forma de componentes. Então é isso aí, problema resolvido. E se você também tem uma dúvida, se você é aluno do curso, é só mandar essa dúvida para nós, que nós iremos programar para também criar um conteúdo para que você possa aprender e se aprofundar mais no seu problema. E caso você não seja aluno do nosso curso, não deixe de fazer a inscrição. Eu vou deixar o link aqui no final do vídeo para que você também possa entrar nessa jornada Automação na Veia. Hoje somos mais de 500 alunos que estamos nessa jornada, cada um desenvolvendo os seus projetos. E você também tem um projeto? Vem com a gente!